Boa noite a todos. Aquela paz de Jesus em nossos corações. Nós vamos falar hoje sobre emancipação parcial da alma. Quando que a alma... O que é a alma mesmo, hein? É o espírito encarnado. Isso em linguagem bem espírita. Porque se nós falarmos alma, para muitos, eles dizem alma do purgatório, alma penada. Para eles é espírito liberto do corpo. Mas em linguagem espírita, quando o espírito está encarnado, é alma. É uma questão de nomenclatura, para nos entendermos. Então nós todos aqui somos almas. Somos espíritos encarnados. E deve haver entre nós espíritos que estão invisíveis para nós e que são realmente espíritos libertos do corpo, não é? Então nós vamos falar quando é que a nossa alma pode se emancipar, se libertar um pouco, transcender a essa situação de encarnado. Porque nós somos espírito, perispírito e corpo acoplado, não é? Nós somos esse conjunto. Mas há alguns casos em que nós nos desdobramos, nós nos emancipamos parcialmente do corpo. E se a gente, vamos brincar um pouquinho, se a gente desencaixa, se a gente sai da caixa, nós agimos como espírito que somos. Porque nós temos todas as faculdades que os espíritos têm, não é? Todas as possibilidades que os espíritos têm. Só não temos normalmente porque estamos acoplados ao corpo. E o corpo tolhe, limita as nossas manifestações espirituais. Mas em alguns estados a gente vai se emancipar parcialmente. Bom, porque totalmente só quando morre o corpo, não é? Só se o corpo morrer. Aí nós nos libertamos totalmente. Senão a emancipação é em parte, parcial. E nós passamos então a gozar de relativa liberdade com diferentes percepções e manifestações. Durante a emancipação parcial, depende do grau de expansão do perispírito. O corpo vai ficar com as funções diminuídas ou alteradas. Porque o espírito não está agindo tanto sobre o corpo. Ele está desdobrado. Então ele está agindo mais espiritualmente. Então o corpo vai apresentar alguma mudança. Né? Não é como nós, estamos aqui ativos, falando, olhando, movimentando. Mas se eu estiver num estado de emancipação parcial, o eu ativo está lá. E esse aqui fica um pouco mais morto, mais paradinho, diminuídas as funções, né? Isso que se chama desdobramento. É a exteriorização do perispírito. Então, o espírito com o seu perispírito, ele se afasta do corpo. E fica sem ligação nenhuma com o corpo. Ele fica com aqueles cordões fluídicos. O espírito com o seu perispírito sempre existem e estão juntos. Pode haver diferentes graus, quanto mais evoluído é o espírito, mais evoluído o seu perispírito, mas sempre existe. Agora, se ele está encarnado, ele tem ligação com o corpo, essa ligação foi feita desde a concepção, ela se desenvolveu até o corpo ficar plenamente formado, enraizado no perispírito, por assim dizer. Então essa ligação não se desfaz. Então os cordões fluídicos, interessante, é como uma substância meio elástica, não é? Mas não é bem elástica, a gente tem que usar certas palavras. Por exemplo, nós temos a comunicação sem fio. Como é que é possível? Porque há leis, há comunicações que não são propriamente materiais, corpóreas, mas permitem comunicação. Assim, esses cordões fluídicos que continuam ligando o corpo ao perispírito. Isso vai permitir ao espírito
tomar conhecimento de tudo que se passa com o corpo. Toda noite a gente dorme, a gente vai embora, mas a gente fica ligado ao corpo físico. E nós vamos, por exemplo, se estiver muito quente, a gente estava com medo do frio, se agasalhou demais, fez como eu hoje, né? Agasalha demais, e depois o corpo vai esquentando, esquentando, e a pessoa pode sentir que está muito quente demais. Essa sensação vai pelos cordões fluídicos ao perispírito e para o espírito. E de repente a gente acorda, às vezes até com um pesadelo, porque estava muito quente demais. Então o espírito, se necessário, ele pode retornar instantaneamente. Antigamente o pessoal tinha muito medo, dizia: espera, mas eu me afasto do corpo? E se entrar um assaltante na minha casa, ou um inimigo meu, e me matar? Ah, vai poder? Vai. Isso faz parte da vida na Terra. Nós podemos sofrer assalto na rua, dentro de casa, e nós não vamos ficar sabendo? Vamos. Não chegamos às vezes a tempo de impedir, mas chegamos para tomar conhecimento do que aconteceu, da situação que foi provocada, não é? Se for uma ameaça física, vai depender, é claro, sempre das nossas ligações espirituais, da proteção que tivermos, do merecimento ou não. Tudo isto vai influir, porque às vezes seremos acordados antes, desculpe, antes que aconteça o ataque, não é? Antes que aquele assaltante nos ataque, ainda teremos tempo de nos defender. Mas geralmente, na média, não havendo essa proteção especial, nós sofreremos o ataque. E às vezes a pessoa fica então apavorada. Ora, fecha bem a porta antes de dormir, né? Põe alarme, assegure-se como é possível, não é? Bom, agora, o perispírito é que manifesta a vida do espírito, ativo e inteligente. Lembra que nós comentamos? O corpo fica mais ou menos parecido e o perispírito está ativo. Se alguém enxergar esse perispírito, a pessoa vai ver que está ativo, inteligente, movimentado, não é? A vida está no espírito através do seu perispírito. Então ele age assim, como ele está desdobrado, ele age com maior liberdade, como o perispírito dos desencarnados, não é? E ele pode até ir a grandes distâncias do corpo. Isso às vezes é difícil para nós entendermos. Como é que é possível ir a uma distância muito grande do corpo? Porque aquela ligação não é igual, mais ou menos como a ligação do telefone sem fio, funciona por outras leis. Então, nós podemos ir à distância. Ah, mas aquele fio, o cordão fluídico, vai afinando, afinando. Não é bem assim. Nós não temos comparação para isto, não é? Mas podemos sim ir a grandes distâncias do corpo. Podemos ir a outros estados, outros países. Podemos. Nós não estamos prisioneiros. Nós temos alguns estados que permitem a nossa emancipação em relação ao corpo. Isso é muito importante a gente saber, porque às vezes alguma pessoa não sabia não e fica assustado quando se sente fora do corpo. Não sabia que isso era possível? Eu sempre conto que uma companheira lá da prefeitura não era espírita, não sabia. E quando ela se sentiu fora do corpo, ela pensou que estava morrendo. Ela disse: eu já comecei a morrer, porque eu já estou ficando fora do corpo. Então quer dizer que logo, logo eu morro. Olha que compreensão, não é falsa. Absolutamente. Ela só estava vivendo num estado de emancipação parcial em relação ao corpo.
Esse desdobramento nosso pode ser consciente. Quer dizer, nós podemos saber que nós estamos nos afastando do corpo. Nós temos consciência disso. Algumas pessoas fazem isso voluntariamente. Algumas pessoas são capazes de se desdobrar e afastar-se do corpo voluntariamente, conscientemente. Nós já não recomendamos que as pessoas façam isso não é? A gente está exagerando numa atividade, não devemos fazer isso, como daqui a pouco vamos ver. Pode ser também inconsciente. A pessoa não percebeu que ela se afastou do corpo. Todos nós, quando dormimos à noite, não dá para perceber quando a gente adormece. Nós não temos consciência, não é? Imediatamente nós passamos a ter a consciência no plano de desencarnado, de desligado do corpo, de emancipado parcialmente, não é? Então não temos consciência pelo cérebro. Agora, há casos em que a pessoa, durante o desdobramento, ela fala através do corpo, a boca, ela mexe o aparelho fonador, ela fala, eu estou indo em tal lugar, porque está acontecendo isso assim, assim. Mas quando ela retorna ao estado normal, ela não lembra nada. Você falou isso assim, assim. Ah, falei? Se não tiverem gravado, ela não acredita. Porque ela não guarda lembrança do que aconteceu. Embora, nesse estado especial, ela chegasse a acionar o corpo e falar através dele, não é? Agora, na grande maioria dos casos, a pessoa, quando volta do desdobramento inconsciente, ela não lembra nada. Esse desdobramento também pode ser voluntário, como dissemos agora há pouco, e dissemos que há perigo, pessoas inexperientes ou mal assistidas. Você vai saindo de casa assim, sem proteção, sem amparo, sem objetivo, sem um liame maior. Vamos brincar um pouquinho de novo. Você sai da casca, é como, por exemplo, uma tartaruga que saísse da casca. Ela tem corpo para aguentar lá fora? Não tem, muita coisa pode acontecer, o predador pode estar por fora. Então, não é conveniente, não, por isso nem é usual, não é? Só deve ser feito por quem esteja habilitado. Quando que a pessoa está habilitada? Ela tem um perfeito equilíbrio intelectual, moral, ela não está à mercê de espíritos perturbadores, ela tem assistência espiritual, não é lá o outro item, com objetivos elevados, com a concordância e auxílio do mentor espiritual. Às vezes a pessoa se desdobra na reunião mediúnica. Nós vamos ver, é um desdobramento em serviço. Mas não por curiosidade, não por brincadeira, não é? Pode ser provocado também. Outros agentes, não nós, alguém agindo sobre nós. Um encarnado, por exemplo, com a hipnose, sugestão hipnótica, pode provocar o desdobramento nosso. Ou desencarnado, um espírito, através de processos, eles agem sobre nós e provocam o nosso desdobramento. Isso pode acontecer. Os bons espíritos, quando provocam o desdobramento ou auxiliam, sempre é com finalidades superiores, para alguma coisa boa. Então o médium, na reunião mediúnica, pode sentir que está sendo levado, convidado, está saindo do corpo. Mas se ele faz isto com a assistência espiritual do seu amigo espiritual para um objetivo, tudo bem. No caso ali nós temos
no livro Domínios da Mediunidade, através do Chico Xavier, André Luiz relata um caso de desdobramento em serviço. Um senhor, um médium, durante a reunião, foi auxiliado a se desdobrar e ir à distância no plano espiritual para encontrar um amigo do grupo que estava desencarnado, para tomar o ditado, para ser o intermediário do recado daquele espírito para o grupo. Então ele foi ajudado para chegar até lá, porque aquele espírito desencarnado, relacionado ao grupo, sozinho não viria, ele não tinha condições. Então era preciso que fosse alguém daqui até lá, para intermediar o recado. Nesse caso é um serviço, não é? Espíritos obsessores também podem provocá-lo para produzir malefícios. Obsessão, subjugação. Então algumas pessoas dizem: eu fico num estado muito especial, eu fico com muito medo, eu sinto que aquilo não é bom, mas eu não consigo resistir. Então ele está sendo assediado por um espírito que quer que ele se desdobre, se afaste do corpo, para poder sofrer mais a influência deles, certo? Porque o corpo, de certa forma, nos defende. Nós estamos dentro de casa, mas saindo nós temos que encontrar com esses espíritos, que às vezes são nossos desafetos, não é? Então espíritos maus podem fazer isso. E os espíritos protetores não nos defendem? Eles sempre nos defendem, mas se nós oferecemos dependência, afinidade com o obsessor, aí é a lei, é uma das leis divinas. A lei da afinidade, o débito que a gente possa ter para com esse espírito, entram outras leis. Não é que falte amparo divino, mas nós precisamos daquela experiência, enfrentar alguma coisa que provocamos, não é? E no meio daquilo, não é para ficar sofrendo, é para ver o que a gente consegue se refazer, enfrentar, aprender, ficar mais vigilante, não é? Não é só simplesmente, eles deixam e a gente vai ficar sofrendo com a ação daquele espírito malévolo. Não é apenas para isso. Nesse caso aqui, deixa eu ver, nós temos aqui uma experiência, quando nós vimos essa parte aqui, ó, Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira. Quem não sabe quem foi Ivone do Amaral Pereira? Quem não sabe? Alguns não sabem. Uma grande médium. A gente diria que ela é da qualidade de um Chico Xavier. É que o tipo de trabalho dela não foi assim tão público, mas ela fazia aconselhamento, cartas que ela recebia e respondia, orientando. Ela escreveu vários livros, Bezerra de Menezes, o Charles e vários espíritos escreveram através dela, o Cavaleiro de Lumieiro, o Drama da Bretanha, vários livros, e ela mesma escreveu os seus livros, Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, são excelentes para contar experiências que ela passou como médium. Ela sabia muito também de evangelho, ela lidou com mocidade, ela era muito firme em relação assim ao comportamento espírita, o que deveria ser a casa espírita. Uma grande espírita, uma grande mulher. Então Ivone do Amaral Pereira, o Emanuel Cristiano recebeu dela um livro que foi chamado Ivone Entre Nós. É dela. É ela falando para nós, depois da desencarnação. E ela contou num desses livros dela que certa noite ela saiu do corpo, desdobrou-se, fenômeno normal, não é? Desdobrou-se, mas estava uma noite tão linda, um luar maravilhoso, e ela se sentia tão leve, porque não tinha o corpo, não é? Perispiritualmente, e ela se sentiu muito bem, e ela começou a dançar no espaço. Ela não estava fazendo nada de mal, não tinha nenhum pensamento mau.
Mas acontece que era uma perda de tempo e era se expor a espíritos adversários que existem em toda parte, espíritos oportunistas. Mas um espírito amigo dela, indígena, apareceu e a advertiu-a, alertou-a, que ela não podia ficar assim. Imediatamente ela se conscientizou e dali foram para um trabalho, uma tarefa. Mas ela narra o deslumbramento, a alegria que ela sentia livre do corpo e dançando ao luar. Por aí vocês veem, né? Como é que é preciso tomar cuidado. Essa parte já falamos, vamos agora ver um dos estados, além desse desdobramento comum, nós vamos ver aquilo que se chama letargia. Quem sabe o que é letargia? Alguém pode já ter conhecimento. É um dos estados de emancipação parcial do espírito, pode ser causada por fatores físicos ou espirituais. Às vezes são condições físicas, orgânicas, a movimentação através do corpo. Senão a menininha iria ser dada como morta mesmo, não é? O pessoal não entenderia muito. Pequena, recém-desencarnada, estava doentinha, morreu. O pessoal poderia pensar a isso. Letargia é chamada de morte aparente. Por quê? Porque o corpo perde temporariamente sensibilidade e movimento. O paciente nada ouve, não responde quando o chamam. Pode ser que ele esteja com o olho aberto, mas ele não está vendo nada, não está movimentando. Então ele não tem vida consciente. É interessante que só não confunde com a morte de todo, porque não há enrijecimento do corpo. O corpo ainda é flácido, mas o metabolismo está funcionando muito lentamente, muito discretamente. Além dos médicos, os médicos fazem o exame adequado e sabem. Mas para o povo geral, naturalmente pode passar por morte. Por isso é que é chamado morte aparente. As funções do corpo continuam a se executar, sua vitalidade não está aniquilada. Então como é que está? Está em estado latente, como na crisálida. Isso a gente conhece, não é? A borboleta põe os ovinhos, a lagartinha cresce, come, aí ela faz um casulo para si mesmo. Está morta? Até parece, mas não está não. Ela está vivendo lá dentro do casulo. E depois ela renasce num estado diferente. A letargia é muito interessante a gente conhecer, porque vai explicar alguns casos que estão lá no Evangelho e dizem: Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou Lázaro. Em todos esses casos, Jesus não trouxe à vida de volta um corpo morto. A lei divina é muito perfeita. Depois que o corpo morre, o espírito não consegue mais atuar. Mas sendo letargia, vai precisar um magnetismo bom, certos fluidos e uma vontade direcionando. Então é uma cura. Tirar a pessoa desse estado é uma verdadeira cura. Foi o que Jesus fez. Curas admiráveis. Vocês tenham paciência, porque eu também vou ter paciência. A gente nota que nos 3 casos em que Jesus ressuscitou, entre aspas, não ressuscitou, curou, tirou da letargia. Mas nos 3 casos, a pessoa não estava debaixo da terra, estava? Estava? Não. Num deles já ia o moço no caixão, estava sendo carregado. O outro, a menina estava dentro de casa, dada como morta. E no caso de Lázaro? Já deve cheirar mal, porque é o 4º dia.
Isso a irmã pensava, mas não era enterrado no solo, era numa gruta, tinha oxigênio. E Jesus tinha dito, essa doença não é para a morte, essa doença não é para a morte. Jesus conhecia, não é? Então Jesus rogou a Deus, com a sua autoridade moral, com o seu magnetismo, deu a ordem a Lázaro, o espírito, vem para fora. Primeiro ele pediu que tirassem a pedra, rolassem a pedra, que tapava a boca do túmulo, né? E aí Lázaro veio para fora. Isso foi uma admirável cura. Então, letargia é isso. Morte aparente. Causas físicas ou causas espirituais. No caso da Ivone do Amaral Pereira, eram causas espirituais, porque ela foi suicida em 2 encarnações anteriores. Então, por si mesma, pelos seus problemas, ela era sujeita a entrar em estados assim especiais, não é? Agora vamos ver catalepsia. Também uma emancipação parcial do espírito. E também a perda temporária da sensibilidade e do movimento. Mas difere da letargia, porque os músculos ficam imóveis e a fixidez das atitudes, rigidez chamada cataléptica. Se erguermos o braço de um cataléptico, ele fica, onde pusermos fica. Tem uma rigidez. No caso do letárgico, não. Se levanta o braço cai. Certo? Sim. Ia perguntar algo? Então, e fica rígido, que às vezes é possível fazer força, sustentar alguma coisa com ele. Certo? E isso é feito às vezes em demonstrações de hipnotismo. Eles deixam a pessoa em estado cataléptico. E eles querem dizer que isso é uma ação espiritual. Em parte, mas pode ser de encarnado para encarnado, levando a esse estado, não é? Olhos muito abertos, fixos, semblante imobilizado. Ah, olha a diferença. Na letargia, a pessoa parece morta. Ah, mas na catalepsia, a pessoa pode se comunicar. Não confunde com a morte. Porque a pessoa pode estar com os olhos assim bem abertos, mas ela fala, ela responde perguntas, ela tem comunicação. Isso não existe na letargia, né? Agora vamos ver um outro estado. Sonambulismo. Quem aqui apresentou algum caso de sonambulismo? Na família, tem na família ou ele mesmo? Quem? Olha lá, alguns. É um fenômeno até encontradiço. Como é que a gente pode explicar isso? Vamos lá ver. O espírito está de posse de suas percepções e faculdades. O corpo não, mas o espírito sabe o que está fazendo. Ele está vivendo, não é? Só que quando ele vai se movimentar, ele arrasta o corpo. O corpo vai junto, porque está ligado a ele. É um desdobramento incompleto. Certo? Então é por isso que a pessoa está caminhando e às vezes não precisa enxergar o caminho. Está de olho fechado. Mas o espírito que a está arrastando, conduzindo, sabe do caminho. Ele vê. O corpo não precisa ver. Porque em espírito ele está vendo, não é? Então esse fenômeno do sonambulismo é bastante explicável à luz do conhecimento espírita, não é? Nesse estado, por exemplo, uma vez que ele movimenta o corpo, é como ele se movimentasse qualquer outro objeto. Um espírito não pode movimentar a caneta na mão do médium? Ele pode movimentar um objeto? Nós podemos movimentar o próprio corpo, embora já estejamos numa certa fase de desdobramento. Eu sei que cada um que levantou a mão poderia contar um caso. Diga. No caso de uma pessoa
puxar a pessoa que está dormindo e ela se levantar, andar, mas ela está sendo puxada, encaminhada. E conversar no dia seguinte, não lembrar absolutamente nada disso, isso é um tipo de sonambulismo? É porque a pessoa está em desdobramento. O cérebro físico, às vezes, não tomou um contato bem firme. E ela é como quando a gente acorda de um sonho, de um sono, a gente não lembra o que aconteceu. Às vezes a gente fala dormindo, mas a gente não lembra. O pessoal diz, o que você estava querendo falar que você falava assim? Sei lá, não é? A gente não lembra. Eu me recordo 2 vezes em que eu apresentei assim um pequeno fenômeno de sonambulismo. Um foi na minha infância. Nós nunca viajávamos. Em uma ocasião o pessoal disse, amanhã vamos viajar. Vamos, parece que era São Paulo. Eu, menina, aquilo foi uma coisa, algo que me alvoroçou. E atrapalhou. Eu não repousei direito, né? Eu não me desdobrei de todo. Quando eu acordei, eu estava de pé, encostada na parede, assim, na cama, mas eu não sabia por que eu estava assim. Já não conseguia lembrar. E minha mãe falava comigo, né? Estava minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu pai, estava todo mundo em volta. Mas minha mãe com muita calma. Terezinha, o que você está fazendo? Eu não sabia dizer. Ela disse, deita. Eu deitei e dormi imediatamente. Quando moça, certa noite, lá em São Paulo, eu me sentia assim. Eu estava levantando, eu ia sair. Eu sabia o que ia fazer, embora depois não lembrasse. Mas na hora eu sabia. Eu estava me vestindo e calçando, ainda bem, sonâmbula comportada, né? Estava me vestindo, calçando, mas minha mãe que dormia ali ao lado acordou. Ela disse, Terezinha, onde você vai? Eu já não sabia mais dizer. Ela disse, deita. Deitei. Nunca mais eu saberia dizer por que eu estava levantando, para onde que eu ia. Então isso é ação espiritual, muito intensa. E a pessoa ainda não se desdobrou perfeitamente e arrasta consigo o corpo, movimenta o corpo. Êxtase. Teresa d'Ávila tinha êxtases, não é? Ela levitava, mas também ela via coisas extraordinárias. Ela ficava engolfada numa situação de entusiasmo, uma vivência espiritual sublime. Ela ficava em êxtase. O êxtase é o ponto mais forte do desdobramento. Quer dizer, vai desdobrando, vai expandindo. O êxtase está por um fiozinho. Está por um fiozinho. E nesse caso, a pessoa pode ter visões, percepções de coisas muito diferentes do normal da vida, não é? Do plano espiritual. Mas quando a pessoa está nesse estado, é preciso advertir, chamar para que retorne. No caso da Ivone, ela não estava em êxtase, mas estava entusiasmada com a situação dela, não é? O estado espiritual, mas o êxtase, a pessoa penetra em ambientes superiores, espirituais. E isso atrai o espírito demasiado, né? Eurípides Barçanufo teve um êxtase, durante o qual ele viu Jesus, é relatado através do Chico Xavier, né? Ele se sentiu subindo, quer dizer, distanciando do corpo, até que ele viu alguém. Esse alguém era Jesus. E ele ficou emocionadíssimo, mas Jesus estava chorando. E ele perguntou, Senhor, por que choras? Choras pelos enganados do mundo, por aqueles que estão distanciados do bem, por aquele... E Jesus disse assim, não, eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho, mas não o praticam. É uma linda mensagem, não é? E ele voltou daquele êxtase, sentindo mais do que nunca que era preciso viver a mensagem de Jesus.
não é? Não somente conhecer o Evangelho, mas viver. Mas ele teve um encontro com Jesus num êxtase e ele não esqueceu. O que mais que nós temos aqui? Bilocação. Bilocação seria estar em 2 lugares. E ubiquidade é mais de um lugar. Às vezes os espíritos dão a impressão de bilocação ou ubiquidade. Quando um espírito quer perturbar alguém e a pessoa não conhece nada de vida espiritual, o espírito projeta, por exemplo, uma luz, um impulso ali. A pessoa diz, ele está aqui. Mas depois ele joga lá. A pessoa, ele está lá, vai para cá. E a pessoa fica querendo fugir e o espírito não está nem aqui nem lá. Ele está num ponto e de lá ele está projetando. Fluidicamente. E a pessoa querendo correr de cá para lá. Não tem que correr. Ter pensamento no bem, sentimento bom, orar e colocar-se bem. Não precisa ter medo. O que ele pode fazer o espírito? Então ele está correndo de cá para lá? Não está, não. Então as pessoas às vezes pensam que o espírito está aqui, lá, além, acolá. O espírito pode dar essa impressão. Silvio Santos, quando faz os programas dele, entra na nossa casa, entra na minha, na sua casa, na casa dele, dela, de todos, ao mesmo tempo. É um processo de televisão. E os espíritos não podem usar um processo assim e mandar comunicação ao mesmo tempo para vários lugares, mas o espírito não está correndo de um lugar para outro para dar a comunicação. Certo? Então a bilocação, nós não podemos entender que o espírito se divida. O espírito é uno, é um indivíduo, cada um é um, e não se reparte não. O indivíduo é um só. Muito bem. Agora, para dar impressão disso, ele pode irradiar seus pensamentos e sentimentos, de tal modo que sua presença possa ser percebida por diferentes pessoas em diferentes locais. Os nossos queridos que estão do lado de lá da vida, às vezes irradiam para nós. E quando eles irradiam para nós, nós sentimos a presença deles, não é mesmo? Nós sentimos a presença deles, o carinho, o envolvimento, as lembranças. Agora, outro fenômeno que também é a emancipação parcial da alma. 2 corpos, bicorporeidade. Vão aparecer 2 corpos. Como é que pode aparecer 2 corpos? Bom, um é o corpo físico. E o outro é o perispírito. Mas o perispírito é invisível. Usualmente sim. Mas e se ele se condensar? Se torna uma aparição. Se ele se condensar mais, é uma materialização. Então a gente está vendo o corpo materializado e o corpo físico. 2 corpos. Certo? Eurípides Barçanufo tinha facilidade para apresentar o fenômeno de bicorporeidade. Então no colégio Allan Kardec que ele criou, eu conheci o seu Dr. Tomás Novelino, já estava perto de 90 anos, tinha sido discípulo de Eurípides, estudou lá. E ele contava para nós que Eurípides, na sala de aula, estava dando a sua aula, de repente, ele parava, pedia atenção de todos, que ficassem imóveis, respeitosos, que ele tinha uma tarefa a fazer. E ele ficava pálido, porque ele se desdobrava, e o corpo não ficava animado. Ele ia à distância, fazia até partos à distância. E lá onde ele ia, ele se materializava. Então as pessoas juravam, seu Eurípides esteve aqui, fez até o parto, correu tudo bem. Mas ele não saiu do seu ambiente
no colégio. Ele apresentava esse fenômeno, não é? Isso aí já é compreensível? Aquele corpo aparente, aquele corpo fluídico. Vamos dizer que alguém de repente dissesse: quem é esse que está aí? E tentasse atirar, querer matar. Não mata, porque é corpo de fluido. Só morre o corpo físico diante de uma agressão. Mas o corpo fluídico não. Não é? Exemplos célebres de bicorporeidade. A gente encontra muito na Igreja Católica, porque eles registraram, né, os seus santos, os fenômenos que produziram. Deve ter havido muitos outros fora da igreja, esses não ficaram registrados. Né? Os de Eurípides de Barçanufo não estão lá. Não é santo da igreja, não é? Padre Afonso de Liguori, em Arienzo, província de Nápoles, ele residia lá, em 1774. Ele tinha dito missa e ele se atirou num sofá para descansar um pouco. Mas ele ficou lá, sem se mexer ou falar nem comer, até o dia seguinte. E ninguém interrompeu, respeitaram o descanso dele, não é? Mas quando ele despertou no dia seguinte, ele contava que ele tinha assistido o Papa Clemente XIV moribundo e que o Papa já acabara de morrer. Olha aí. E sabe que isso foi confirmado? Porque quando chegaram as notícias de lá, não só a notícia era certa de que o Papa havia morrido, mas também que o Padre Afonso de Liguori fora visto lá. Ele fora visto lá. Ele esteve aqui, não com o corpo físico, não é? Então isso é registro que existe. Esse outro, Santo Antônio de Pádua, que alguns dizem Santo Antônio de Pádua, Itália, não, Santo Antônio de Lisboa, Portugal. Porque olha aí esse fenômeno. Ele pregava numa igreja de Limoges e ele lembrou, na mesma hora, que ele deveria oficiar também em outra igreja, em outro extremo da cidade. Ele cobriu a cabeça, se inclinou no púlpito, ficou silencioso, o pessoal não sabia por quê, respeitou. Quando ele voltou, não é? Aí ele explicou que ele tinha ido lá. E aqui, no outro local, viram ele chegar, ler o ofício, a passagem, ele tinha esquecido que ele tinha uma tarefa lá. Não só isso. É célebre o episódio de quem foi que o assassinou e libertou o pai, conseguiu libertar. Depois voltou e pediu desculpas ao pessoal da demora e explicou o que ele tinha ido fazer. Então, esse fato também foi muito comentado.